Agora sim, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café e Direção e hoje nós vamos falar sobre um tema, olha só, que eu sei que é uma dor para muitos de nós. Nós que sabemos que confiamos em Deus, talvez você sabe, cara, eu confio em Deus, eu oro, eu faço jejum, eu realmente eu me entrego a Deus, porém, quando eu olho para o meu resultado profissional, parece que as coisas não acontecem. E por que será? Por que será que... E assim, ó, como é possível, com tanta fé no domingo, mas uma segunda de tanta frustração? É sobre isso que nós vamos falar aqui. E eu vou falar disso com você porque isso acontece na minha vida. Aconteceu por muitos anos na minha vida. Exatamente isso. Que é a segunda-feira ser um caos, ser um transtorno, ser uma dificuldade, de eu não conseguir ir para o meu dia a dia com toda aquela fé que no domingo, enquanto eu estou lá na minha missa, enquanto eu estou no meu momento de oração, eu sinto. Então é sobre isso. Por que isso acontece? Como é possível, né, ter tanta intimidade com Deus e tão pouco resultado profissional, resultado empresarial? Por quê? Você provavelmente conheça pessoas que nem mesmo acreditam em Deus, mas têm resultados profissionais, têm resultado empresarial. Por que será que também você provavelmente conhece pessoas que vivem dentro da igreja, pessoas que vivem tendo momentos de oração, joelho no chão, mas não têm resultados na vida profissional? Não tem, a sua vida financeira é uma desordem, a sua vida emocional é uma desordem, os seus relacionamentos são uma desordem. Por que isso acontece? Por que seus negócios não andam, não caminham? É sobre isso que nós vamos tratar aqui. Por que eu sei que eu confio em Deus e ainda assim não vejo resultado na minha vida profissional? Olha só, essa pergunta me perseguiu por vários anos. Por vários anos, eu, Rodrigo, fui perseguido, né? Porque eu me via orando fervorosamente, participando de grupos de oração, buscando estar cada vez mais em intimidade com Deus. E isso não é errado, pelo contrário, né, pessoal? Isso é maravilhoso. Isso é realmente o que o cristão ele tem que fazer. Ele tem que fazer exatamente isso. Eu estou aqui só conferindo se está tudo ok aqui com a transmissão. Tudo certinho, graças a Deus. Bora que vamos. Mas o cristão tem que fazer exatamente isso, né? Ele tem que orar, jejuar, ele tem que buscar, né, os seus sacramentos, né, os sacramentos que a igreja nos coloca, enfim. Porém, eu vivia com essa dúvida, perseguido por ela. Deixa eu tomar meu café aqui antes que esfria. E olha só, mesmo eu participando, mesmo eu buscando, mesmo eu desejando essa intimidade com Deus e fazendo por onde, agindo ali nesta área, para estar mais próximo de Deus, os meus negócios não andavam. A minha vida profissional não andava. Os meus relacionamentos não andavam. Sabe, a minha equipe, na época, com a construtora, era assim, era terrível, sabe? Assim, eu não conseguia liderar da melhor forma, eu não conseguia fazer a gestão financeira da empresa sempre no vermelho, aquela conta sempre faltando, dia 5 e dia 20 era sempre um caos. Então, é exatamente essa pergunta que me incomodava. Eu falava, mas Senhor, por que eu estou de grupo em grupo de oração, de novena em novena, e o Senhor não me abençoa nesta área? Por que eu não consigo virar o jogo? Eu tinha essa questão comigo, uma questão muito, acho que genuína, né? Faz parte do nosso processo, sim ou não? Então, olha só. E diante disso, eu comecei a perceber que parecia que eu vivia como se fossem dois mundos diferentes, né? Um espiritual e o outro profissional. Porque dentro da igreja eu me dava bem, dentro da igreja no sentido de servir, no sentido de poder ajudar as pessoas, aquilo também me realizava muito e me realiza até hoje. Né? Eu falava, caramba, aquilo eu faço até de graça isso, mas por que mesmo eu querendo resolver os meus problemas nas outras áreas eu não consigo? Eu não conseguia. Né? E por que isso realmente mostrava, sabe, um abismo, ia gerando um abismo de identidade dentro de mim. Uma confusão muito grande de quem eu realmente era, porque parecia que eu era um dentro da igreja e fora eu era outro.
Eu não sei se você já passou por isso, se você conhece alguém que já passou por isso. Comenta aqui, deixa aí nos comentários, né? Porque a ideia do Café e Direção é exatamente essa, tá? É a gente falar sobre essas coisas que são muito importantes, né, para a nossa vida de quem busca o céu, turma. Eu não vou dar... Se você não acredita em Deus, se você quiser tentar entender um pouco mais sobre Ele, querer buscar mais sobre Ele, ouvir uma palavra, aqui você vai ter, né? Só que eu não vou deixar de falar de Deus. Então aqui, se você não quer ouvir a palavra de Deus, você está no lugar errado, porque nós vamos falar de Deus aqui. Mas se você está aberto, não quero te enfiar nada goela abaixo, porque não foi assim que eu aprendi na minha vida, não foi assim que eu evoluí na fé, que eu tenho crescido, tenho buscado crescer. Mas se você deseja realmente estar aberto a receber isso, cara, fique por aqui, porque o Café e Direção vai ser esse lugar, agora, principalmente, que assim, ó, a gente age como se tudo dependesse de nós. Nós vamos agir aqui como se tudo dependesse de nós, mas também, na verdade é uma frase de Santo Inácio de Loyola. Ele diz assim, ó, age como se tudo dependesse de você. Na verdade, age sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Nós agimos, nós nos comportamos como se tudo dependesse de nós. Mas no fundo, a verdade que a gente sabe é que, no fundo mesmo, tudo depende de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é por isso que o Café e Direção está aqui. Fé, nós acreditamos, confiamos e dependemos de Deus. Só que por que eu não vejo resultado nas outras áreas da minha vida? Por quê? Por que isso não acontece? É sobre estas questões que nós vamos abordar aqui. E isso me perseguia, turma. Então, assim, eu comecei a perceber que eu orava pedindo o resultado, mas em algumas áreas eu estava esperando que as coisas aconteciam sozinhas. Eu esperava que as coisas acontecessem sozinhas. E aí, eu confiava em Deus para me salvar, mas não confiava em mim mesmo para buscar executar os meus projetos, as minhas funções, aquilo que me era demandado, enfim. Você reconhece algum desses sintomas que eu abordei aqui com você agora, que a gente começou essa nossa conversa? Porque olha só, há uma passagem, eu queria que se você quiser pegar a sua Bíblia, está lá em Provérbios. Está lá em Provérbios. O livro de Provérbios é pouco usado muitas vezes por nós católicos, né? Eu sou católico, não sei se você é católico, não tem problema nenhum, você é muito bem-vindo aqui, se você não for. Mas nós católicos, o evangélico, ele costuma usar muito mais o livro de Provérbios do que o próprio católico. E eu fui a fundo para entender os motivos, e assim, muitas vezes é porque ele é literal demais, e às vezes a gente confunde as coisas, mas não tem nada que nos impeça de usar o livro de Provérbios mais. E tem um provérbio lá no capítulo 22, versículo 3, ele diz assim, ó, já começando a entender o problema que a gente está entre saber que confia em Deus, mas não ver resultado na vida profissional, não ver resultado no mundo dos negócios. Por quê? Por que isso acontece? É isso que a gente vai começar a ver aqui agora. Vou tomar só mais um gole do meu café. Você está com o seu café aí? Pega o seu café e vamos para essa nossa conversa aqui agora. Livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 3, diz assim, ó. Atenção a isso. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. Em outras palavras, o prudente vê o perigo e se protege. Tem uma outra tradução, tá? O prudente vê o perigo e se protege. É isso que ele está falando. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, ou seja, ele se protege quando vê o perigo. O tolo segue em frente e paga o preço. Olha só como é forte isso. Olha como age um tolo. O tolo, ele segue em frente. O tolo, ele não para usar aquilo que nos faz diferente de todas as outras espécies da face da terra, que é o meditar,
que é usar a nossa inteligência, a nossa consciência, aquilo que Deus nos deu, né? Refletir. O tolo, ele não faz isso. E muitas vezes é este o motivo de nós confiarmos em Deus e mesmo assim não termos resultado na nossa vida. É porque a gente age como tolo e não como prudente. Como age o prudente? O prudente, ele percebe a aproximação do mal. Ele vê o perigo chegando e ele se abriga, ele se protege.